quais seriam as duas situações onde comprar um imóvel faria sentido nos dias de hoje? Quais seriam? Você tem algum palpite? Cola no vídeo que eu vou falar a minha opinião para vocês. Galera, quando a gente pensa hoje em compra de imóvel, a gente não está falando de uma transação simples. Na verdade, a gente está pensando num local onde a gente pode construir a nossa vida, onde a gente pode ter uma série de serviços ao redor do nosso dia a dia, do nosso trabalho. É exatamente onde vai determinar a nossa qualidade de vida e, a depender da escolha que a gente fizer, isso vai te ajudar também a ter um aumento de patrimônio. Aqui no Brasil hoje, os imóveis eles sempre estão valorizando, sempre estão crescendo, sempre estão de fato superando ali a inflação e sendo um ativo importante para a gente conseguir se consolidar na vida. Mas cara, quais seriam as duas situações que eu veria sentido hoje você comprar um imóvel? A primeira delas seria se você já tem uma certeza e já quer organizar a tua vida. A gente passou por uma pandemia, jamais imagino que isso venha acontecer mais uma vez, mas é algo que pode acontecer. E muitas pessoas que estavam vivendo de aluguel sofreram reajustes altíssimos. Quando você se coloca numa situação onde um bem que é estupidamente necessário para você conseguir viver, que é ter um teto, para você ter uma cama, você ter um quarto, ter um local para cozinhar, e você depende totalmente de um terceiro que vai ceder o bem dele para você, eu considero uma situação de altíssimo risco quando você pode optar por algo diferente. Mas você pode falar, cara, Gustavo, eu concordo com você, mas o imóvel que eu quero hoje, o imóvel onde eu moro hoje, se eu fosse parar para comprar um imóvel como esse, eu precisaria gastar horrores, precisaria dar uma entrada que hoje eu não tenho. E eu vou te falar, concordo contigo, isso daí acontece com a maioria das pessoas hoje que querem iniciar uma vida e comprar um apartamento para poder viver. Qual a alternativa que eu enxergo para você que está nessa situação? Comprar algo menor, comprar algo que cabe no teu bolso. Se você tem hoje um estúdio, muita gente reclama desse movimento que está tendo, fala, pô, as construtoras estão a cada dia mais diminuindo os tamanhos. Cara, é a realidade. Há um motivo para isso, mas não é tema para esse vídeo. Posso explicar em outro momento porque isso tem acontecido. Mas isso não vai mudar porque você está achando ruim. Mas ter segurança, ter um teto para morar é o que é fundamental. Então, a minha sugestão que eu daria para alguém que está pensando e que está com a dificuldade de repente comprar o apartamento dos sonhos, comprar algo menor, comprar algo que está no teu bolso, comprar algo que não vai exigir uma entrada muito grande. Foi assim que eu fiz. Hoje a gente mora de aluguel porque também a gente ainda não estabeleceu onde de fato a gente vai construir a nossa vida, criar os filhos e etc. A gente está em constante mudança visto a nossa idade. Mas cara, se hoje está caro para a gente que está começando uma vida a adquirir, imagina lá no futuro quando você tiver seus filhos, quando você estiver casado, quando você quiser de fato consolidar essa etapa, vai ficar muitíssimo mais caro. E quando eu falo caro, na verdade é caro para você que não está sem condição, que não se preparou, que não pensou nisso. Então, poxa, Gustavo, faz sentido um pouquinho o que você está falando, mas eu vou comprar uma coisa que hoje não vai me atender? Porque pensa comigo, eu sei que você vai falar em algum momento, como eu já vi em algum outro vídeo teu, sobre comprar um apartamento na planta. Mas cara, quando esse imóvel estiver pronto, daqui a 2, 3 anos, a minha fase de vida já vai ter mudado. Pois é, cara, mas a alavancagem que você deu foi absurda. Você pode vender, ganhar com a valorização, retomar o dinheiro que você ficou todo mês ali para poder bancar aquela construção e partir para um melhor, partir para um maior, ou até fazer esse ciclo mais uma vez e ter sempre a possibilidade de você estar comprando e aumentando o teu patrimônio. Porque pensa comigo, se no Brasil os imóveis estão sempre ficando acima da inflação e propiciando isso para seus compradores, a lógica é que isso vai acontecer com você. E para isso acontecer, você precisa ter alguns cuidados. Quais são esses cuidados? Primeiro de tudo, localização. Cara, eu não compro apartamento, não compraria terreno em locais que são simplesmente uma aposta. Se você está pensando em morar ali, não vai nessa. Porque pode acontecer, Deus nos livre de acontecer isso de novo. Pode acontecer de você precisar morar ali. Como é que você vai fazer? Se você já está naquele local estabelecido, você vai entregar seu aluguel e vai morar num local que é teu, único, exclusivamente teu. Tem que ser um local que você goste de morar. E pensa comigo, cara, você tem o teu rigor. Eu quero morar num local bom, as outras pessoas não vão ter também? Para poder escolher onde vão querer fazer a sua vida? De repente uma pessoa mais nova que você quando for comprar, ou um pai de uma pessoa que pode comprar para o filho poder fazer uma
uma faculdade para poder estar estudando, ou até você querer colocar no aluguel ali por temporada e render mais do que o aluguel tradicional, que acontece em grande parte das vezes. Você tem que pensar nisso porque é justamente essa localização que vai trazer liquidez para você. É o que vai possibilitar que você possa colocar à venda e vender rápido. Se é um bom empreendimento, se é uma boa localização, há uma qualidade ali no acabamento, há uma qualidade de serviços no entorno, muitas pessoas vão estar desejando estar ali. Mesmo que seja um dormitório, mesmo que seja um estúdio, um espaço só, e a pessoa consiga fazer a vida dela. Há uma tendência para a nova geração de não se comprometer e não pensar no amanhã. O que é que isso acontece? As pessoas hoje fazem várias viagens, as pessoas hoje compram vários bens, que muitas das vezes elas nem utilizam para poder crescer na vida, mas aí é uma questão pessoal de cada pessoa. E amanhã essas pessoas elas vão precisar viver de aluguel. Ou vai que elas queiram comprar. Se elas quiserem comprar, elas vão comprar nos melhores locais. Por isso que a localização é tão importante. Mesmo que seja um estúdio, observa para ver se ele tem potencial para temporada e observa se ele tem potencial para aluguel tradicional, porque isso vai ser determinante lá na frente também para quem for comprar o teu imóvel pensando nesse tipo de investimento. E a partir daí você já começa a ter liquidez. Então, para mim, tá pensando em comprar para morar, escolhe um local bom, escolhe um local onde tenha demanda. Você pode perguntar para o teu corretor ou pode perguntar para um assessor de investimentos imobiliários da King. Ele vai ter o maior prazer em te ajudar e dar uma opinião sincera, sem pressão alguma, para você conseguir lograr êxito no teu objetivo. Então, para mim, o primeiro ponto é esse. Cara, tá querendo morar? Faz sentido hoje sim você ainda comprar imóvel. Por quê? Porque amanhã vai estar mais caro. Não adianta você pensar que daqui a um ano, daqui a um determinado momento, as construtoras vão entrar no outro ciclo e todos os imóveis vão baixar de preço. Cara, isso é raro de acontecer. Há oportunidades que surgem? Assim, muitas das vezes quando essas oportunidades surgem, você precisa ter o dinheiro ali em caixa para você poder comprar. Não é a realidade da maioria das pessoas de estar prontas para esse momento. Então, primeiro ponto, vai construir uma vida com alguém, vai se mudar e pretende voltar, conhece uma região, cara, compra. Se há a mínima chance de você morar ali, compra. Mas compra com sabedoria, compra no local certo. Porque você vai conseguir usufruir e você vai conseguir vender caso você precise no futuro. Segunda situação, envolve já alguns argumentos que eu trouxe na primeira, que é justamente o aumento de patrimônio. Cara, ainda não conheci uma pessoa que tenha patrimônio, que tenha uma quantia legal, que tenha uma renda interessante, que não tenha investido em imóveis. E quando eu falo nisso, eu falo principalmente pensando até em empresários, tá? Não sei se você sabe, mas Donald Trump, ele é investidor, ele é atuante no mercado imobiliário. Há muitos outros. Esses caras que são grandes aí da música sertaneja, já vi vários falando que apostam nesse tipo de mercado. Esses caras da internet também. Muitos investem nesse tipo de mercado porque é um mercado que no Brasil ainda tem muita demanda. Tem muita gente hoje ainda que não tem casa para morar. E essa demanda gera, obviamente, uma procura. Imagina você comprar no preço X e conseguir vender no preço 2x. Com boas escolhas, você consegue chegar lá. E quais são os tipos de investimento que eu acho que você tem que conhecer para que você possa tomar uma decisão melhor? Primeiro de tudo, está construindo a vida e já quer entrar nesse meio? Procura opções onde você não precise dar sinal. Há situações assim. Ou que o sinal seja baixíssimo e a tua capacidade de pagamento, obviamente, seja correlata, né? Você precisa ser organizado em termos de renda, isso é muito importante, para quando chegar esse momento, a construtora fazer uma análise ali do teu crédito e ver que você não vai deixar ela na mão. Mas observa primeiro essas oportunidades. O primeiro imóvel que eu comprei foi um imóvel onde eu não precisei dar sinal. Poxa, Gustavo, era o local onde você queria morar? Não. É na cidade onde você queria morar, depois consolidar sua família? De maneira alguma, mas eu queria entrar no jogo. Eu precisava entrar no jogo, porque daqui a 3 anos, consequentemente, ou melhor, eu espero que a consequência do meu trabalho seja me colocar numa situação ainda melhor. Então imagina que eu vendo e entro em outro ciclo, ou então que eu posso utilizar aquele ali para fazer um aluguel por temporada, já atuar com ele se pagando, meu patrimônio vai aumentando, depois eu já entro em outro financiamento e essa bola vai sempre aumentando, vai sempre aumentando. Procura opções onde você consiga entrar sem dar
sinal. Isso normalmente vai acontecer em planta. Analisa bem tudo aquilo que eu falei na outra situação de você querer morar, porque isso pode transformar numa utilidade para outra pessoa que pense semelhante a você ou que viva uma fase semelhante a você. Eu mesmo observo vários amigos meus e da minha esposa que podem usufruir dos imóveis que a gente está comprando agora. Primeira forma que eu te indico: compra na planta, antes da entrega você vende. Por que antes da entrega, Gustavo? Porque se você vender depois que o apartamento for entregue, você vai precisar registrar ele. E se você precisar registrar ele, você vai ter um custo. Poxa, mas esse custo não vai embora quando eu vender? Não, porque esse valor ele é pago para o cartório, é pago um imposto também em cima disso. Então o cara ele vai pagar um imposto, não vai pagar para você. Não tem como você embutir necessariamente esse valor, voltar. Se você conseguir não pagar por ele e adicionar esse valor que você pagaria no valor do imóvel, é muito mais interessante. O jogo aqui é o seguinte: você paga menos, você vai pagar, digamos que 30% de um imóvel até a entrega. Quando ele estiver chegando próximo, você vende, abate o seu saldo devedor e você tira a valorização e recupera o valor que você pagou até a entrega desse produto. É a primeira forma que eu acho que você pode entrar nesse mercado e começar a fazer parte desse jogo no imobiliário. Segunda forma que eu entendo pode ser você ou comprando na planta, para você poder comprar mais barato, ou até comprando na entrega, se você tiver caixa para isso. Agora, isso aqui é muito importante que você observe a demanda do local. Por exemplo, tem uma escola por perto, tem hospital por perto, tem empresariais por perto. Cara, por que isso é importante? Porque aqui eu já estou pensando na parte do aluguel. Se você compra um produto que está próximo de locais como esse, a demanda ela vai ser anual. Todo ano vai estar chegando gente nova ali. Vai estar saindo gente e vai estar chegando gente nova. Então você vai conseguir estar sempre alugando. Vou te dar um exemplo. O segundo aluguel que a gente fez, o proprietário, ele não fazia por temporada, mas ele sempre alugava para o próximo estudante, no caso a minha esposa é médica, estudava para o próximo estudante ali da residência. Então tinha uma pessoa, tinha um médico que morava ali, e aí a gente chegou depois, no ano seguinte ele estava saindo, e ele mesmo já fazia o link entre o proprietário e o futuro morador. Ele já fazia toda a propaganda, falava que era excelente. Então a dor de cabeça era mínima. Mas por que a gente escolheu morar no local que a gente escolheu? Porque era próximo de onde ela ia estudar, de onde ela ia estar fazendo a residência. Então, locais estratégicos envolvem isso. Então, faculdade, hospitais, shopping também, pode ser, empresariais. Observa a demanda que há naquele local. Uma coisa interessante que tem também, locais onde acontecem shows, costumeiramente, eventos grandes por ali, porque naturalmente você vai conseguir deixar o teu imóvel sempre alugado, sempre vai ter demanda. E nessas situações onde eu comento de ter eventos ou de então ter picos durante o ano, como um local turístico, por exemplo, eles são ainda mais interessantes, porque você pode colocar para Airbnb, pelo Booking, o aluguel por temporada. E cara, eu vou te falar, já vi situações de pessoas que rendem em torno de 16% ao ano. Ela comprou bem barato na planta, segurou quando a entrega mobiliou e faz uma gestão por Airbnb. Então, aquele montante que ela gastou para poder pagar o empreendimento, ele foi feito no período de obras. O produto é, digamos que 400 mil. Ela não vai ter pago 400 mil. Ela vai ter pago uma fração desse valor. Digamos que ela tenha pago 120 mil durante as obras, mas ela tem um produto em mãos que vale 400 mil. Então, ela investiu 120 mil durante as obras, deu um sinal ali, digamos que de 40 mil, 10%. Os 120 mil ela pagou durante as obras, teve o custo de registro também, mobiliou o empreendimento, digamos que com 50 mil, vai depender do padrão, mas já dou a dica para vocês. Quanto mais luxuoso, melhor, porque você consegue cobrar mais caro na diária e o público também acontece de ser melhor. Então, de 120 mil, ela cobra um aluguel de um apartamento de 450, quase 500 mil. Por quê? Porque ela comprou no período de planta. Agora imagina, ela ainda pega esses 120 mil com esses custos todos que ela teve e vamos arredondar para cima. Digamos que ela tenha gasto seus 220 mil e ela coloca no aluguel por temporada. Cara, em cima desses 220 mil que ela desembolsou, vem uma quantia muito mais interessante. Pô, Gustavo, mas e o resto? O resto vai sendo pago a partir de financiamento. E não é você que vai pagar, é o aluguel que o próprio imóvel vai estar gerando.
Então você desembolsou uma quantia ali e ele vai estar rendendo em cima do valor maior muito grande, ou seja, você está alavancado. E quando você consegue fazer essa operação de modo que o teu aluguel pague o financiamento e ainda sobre, você vai tendo um score melhor para você poder entrar em outras rodadas de investimento com construtoras e até com bancos privados. Hoje o papo foi um pouco diferente, para eu deixar claro para vocês as duas situações que faz sentido você estar comprando apartamento. Então, morar ou investir. Mas o principal aqui vai no local, tá? E vai no produto. Poxa, procura produtos tecnológicos, produtos que tem ali um carregador para um carro elétrico. Cara, com certeza com o tempo isso vai ser um diferencial. Tá comprando para vender, escolhe as melhores terminações. No caso do Nordeste, você tem que escolher, na maioria das vezes, nascente, terminações mais altas. Normalmente as pessoas têm preferências por esse tipo de produto, por esse tipo de unidade. Escolhe isso daí porque o cara vai querer comprar justamente o melhor. Ele vai comprar algo que tenha liquidez, que tenha demanda. Observa os serviços que tem próximo ali. Dá para fazer as coisas andando. Hoje em dia as pessoas estão procurando ter cada vez mais serviços. Então o mini mercado faz diferença. Tem um coworking no próprio prédio, faz diferença. Tem uma lavanderia no prédio, faz diferença. Tem um espaço para receber os amigos no prédio, não ter que levar necessariamente para casa, faz bastante diferença para os jovens ali. Então a tua escolha ela tem que ser pautada no que o teu comprador, teu futuro comprador, teu futuro hóspede vai estar pensando. Para mim, são as duas únicas formas que fazem sentido. Valoriza e pensa com bastante cuidado acerca da localização. Tá pensando em investir no Nordeste? Você já sabe. Fala com a gente, com o assessor de investimentos imobiliários da King Broker. Vai te ajudar. Pode ser Maceió, pode ser Recife, João Pessoa. Entre em contato com a gente, que a gente não tem pressão para vender, muito pelo contrário. Assim como vocês, nós somos também investidores. Então, é tudo pautado na transparência. Foi assim que a gente nasceu, é assim que a gente vai continuar sendo. Fechado? Eu já ia esquecendo. Gosta desse tipo de conteúdo? Cara, você não pode deixar de se inscrever no canal. Além de conhecer oportunidades, você pode também aprender sobre investimentos imobiliários, pode conhecer produtos diferentes e saber também o desenvolvimento local das cidades aqui do Nordeste. A gente se vê no próximo vídeo e até a próxima. Tamo junto.